pessoal. Vamos para mais um vídeo de língua portuguesa, certo? O assunto é sobre preposição, a videoaula de número 21. E as turmas 7º A e 7º B. Bom dia. Vamos para a primeira questão, a revisão sobre preposição. Assinale a alternativa que indica a definição correta de preposição. Na letra A, nós temos aqui quatro conceitos para vocês marcarem, assinalarem, identificarem qual é o conceito correto de preposição, ok? Nós temos aqui os 4. Na letra A, é a palavra invariável que liga duas outras palavras, estabelecendo entre elas determinadas relações de sentido e de dependência. Na letra B, é a palavra invariável que liga duas orações ou duas palavras da mesma função em uma oração. Na letra C, é a palavra ou conjunto de palavras que exprimem sentimentos, emoções e reações psicológicas. Na letra D, é a palavra cuja função principal é indicar o posicionamento, o lugar de um ser, relativamente à posição ocupada por uma das 3 pessoas gramaticais. Então, qual é a definição correta de preposição? Como o próprio nome diz, a preposição, ela é um termo que ocupa uma posição anterior, pré. Quando uma mulher está gestante, faz o pré-natal. Pré é antes do bebê nascer, né? Pré-nome, diga o seu pré-nome, é o seu nome antes do seu sobrenome. Então, preposição, é um termo que vem antes, que ocupa antes, e liga 2 termos. Então, qual é o conceito que cabe, né? Cabível a isso? É a letra A, é nítido, né? É nítido, ó, é a palavra invariável, porque a preposição não tem gênero e não tem número, não tem singular e plural, não tem gênero masculino e feminino, certo? É a palavra invariável que liga duas outras palavras, estabelecendo entre elas determinadas relações de sentido e de dependência. Portanto, letra A é a definição correta de preposição. Dando uma revisadinha aí. As palavras da língua portuguesa que atuam exclusivamente como preposição são chamadas de preposições essenciais. Nós vimos na aula anterior, no vídeo anterior, que as preposições, elas pertencem a 2 grupos, as preposições essenciais e as acidentais, não é isso? Então, eu estou mostrando para vocês aqui, antes da questão seguinte, só as preposições essenciais. Porque geralmente são as mais usadas. Não que vocês não precisam aprender todas, vocês têm que aprender todas, né? Procurar aprender todas as preposições. Mas essas aqui, como são as mais usadas, eu destaquei antes da questão seguinte. Então, a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, traz. Essa preposição aqui, ela tem que estar na ponta da língua, tá certo? Olha, essa palavrinha sozinha, por exemplo, a palavra de, né? A preposição de, ela é sozinha, ela é vazia. Como em é vazia, como entre é vazia, como para, ela sozinha, ela é vazia de significado. Porém, entre 2 termos, dentro de um contexto, dentro de uma oração, ela possui um significado tão grande que se a gente tirar, a frase perde o sentido. Olha, se eu coloco aqui o de, sozinho, de, não quer dizer nada, de, é vazio de significado, né? Mas se de repente eu coloco aqui, ó, casa,
e aqui eu coloco Maria. Pronto. Casa de Maria. Fez todo sentido, né? Casa de Maria. Se eu tiro esse de, se eu tiro, então fica Casa Maria. Faz sentido? Não faz, né? Por quê? Porque a preposição aqui de está ligando esses dois termos. Certo? Isso é a preposição. Então, vamos para a questão que a gente lá explica melhor, tá bom? Questão de número 2. Assinale as alternativas cujos elementos estão ligados por uma preposição. Letra A. Então, aqui você vai identificar a preposição, certo? Nas frases. Na letra A, esperou entusiasmado ser convocado. Tem alguma preposição aqui? Esperou entusiasmado ser convocado? Tem alguma daquelas essenciais que a gente falou no slide? Não, né? Não tem nenhuma. Na letra B, esta é a casa de Maria. Esta é a casa de Maria. Então, tem a preposição de, né? Esta é a casa de Maria, que está ligando esse termo a este. Certo? Na letra C, esperou com entusiasmo aquele passeio. Tem preposição aqui nessa frase? Identificou? Tem, né? Qual a preposição? Com, certo? Esperou, ó, ligou os termos. Porque se eu tirasse aqui o com, ficaria esperou entusiasmo aquele passeio. Faz sentido? Não faz, né? Então, o com aqui é a preposição. Na letra D, somos fortes. Existe uma preposição aqui? Não, né? Não, então você não marca. Letra E, voltei para casa. Tem uma preposição aqui? Tem a preposição para. Veja bem, são todas preposições essenciais, de, com e para, certo? Se eu tirar essa pequena palavrinha, que sozinha não tem, ela é vazia de significado, mas dentro de um termo tem toda a sua importância. Então, aqui, voltei para casa. Se eu tirar a preposição para, a frase perde o sentido, fica voltei casa, certo? Então, as questões são, assinale as alternativas, os elementos estão aqui, ó, na letra B, letra C e a letra E. Façam direitinho, tá bom? Questão de número 3. Relacione as colunas de acordo com o valor semântico de cada preposição destacada. A preposição, ela ocupa um lugar de subordinação, porque ela é subordinada a um termo principal, ela é sempre subordinada, ela vem antes de um termo principal, que esse termo principal, ele pode ser um substantivo, um adjetivo, um verbo ou um advérbio. Ela vem sempre antes do termo principal, ocupa sempre esse lugar de subordinação, certo? E essa relação que ela estabelece entre os termos, ela pode ser de finalidade, de meio, de modo, de lugar, certo? E a essa relação a gente dá o nome de valor semântico, ok? Então, vamos ver aí. 1. Há poucos dias de viagem, ele passou mal. Vamos saber o valor semântico de cada preposição, que cada preposição ocupa dentro da frase, tá certo? Então, há poucos dias de viagem, ele passou mal.
há poucos dias. Dá ideia de quê? Há poucos dias. Há poucos dias eu fiz uma viagem, há poucos dias eu fui na sua casa. Dá ideia de tempo, não é isso? Dá uma ideia de tempo. Então, aqui, o 1. O 2, veio de Belo Horizonte. Fulano chegou, veio de tal lugar. Então, qual a origem? Né? Qual a origem de fulano de tal? Veio de onde? Então, dá uma ideia de origem. Veio de Belo Horizonte, certo? Essa preposição de, então, o valor semântico dela é de origem. É o 2. No 3, o meu trabalho fica a 2 quilômetros de casa. Quando você fala isso, né? Tá aqui a preposição a. E quando você fala isso, fica a 2 quilômetros de casa. Dá uma ideia de quê? De distância, não é isso? Uma ideia de distância. Então, aqui o 3, distância, ok? O 4, ficarei aqui por você. Veja bem, ficarei aqui por você. Dá uma ideia de quê? Ficarei aqui por causa de você. Por causa de você. Então, dá uma ideia de causa, não é isso? Ficarei aqui por causa de você. Estou aqui por causa de você. Às vezes a gente até diz, eu estou aqui por conta de você, não é isso? Mas é uma causa. Então, tá aí. O 4, nessa posição, 4. A 5, a coluna 5. Paulo saiu para procurar o filho. Preposição para. E eu poderia dizer só Paulo saiu, não é? Mas eu disse, Paulo saiu para procurar o filho. Então, houve um valor semântico nesse para. Né? Paulo saiu para quê? Para procurar o filho. Então, Paulo saiu com uma finalidade, com um objetivo. Qual era o objetivo de Paulo? Qual era a finalidade de Paulo quando ele saiu? Era procurar o filho. Então, esse para dá uma ideia de finalidade, certo? Tá aqui, finalidade. O 6, feriu-se com a tesoura. Feriu-se. Com quê? Alguém se feriu, né? Com quê? Com a tesoura. Então, dá uma ideia de quê? De instrumento. É isso? Feriu-se com a tesoura. Feriu-se com quê? Com a tesoura. Certo? Então, aqui, uma ideia de instrumento. E o 7, viajamos de avião. Então, qual foi o meio que nós usamos para viajar? O meio que nós utilizamos? Foi um carro? Foi um cavalo? Foi um trem? Foi um avião? Então, tá aqui, viajamos de avião. Essa preposição está, o valor semântico dela, de meio, ok? Então, a coluna de vocês vai ficar assim, 5, 1, 3, 7, 2, 4, 6, ok? Próxima questão. Na quarta questão, diz assim, o segmento em que a preposição destacada estabelece uma relação de causa, veja bem, de causa é. Gente, eu botei uma questão que ela é um pouquinho mais complicada para você identificar, certo? Não é tão nítida, não. É facinho, mas você precisa ter um pouquinho pouco mais de atenção, tá bom? Não está muito clara, você precisa pensar um pouco. Então, letra A. A carruagem parou ao pé de uma casa amarelada. A carruagem parou ao pé de uma casa amarelada. Existe aí uma relação de causa
dentro dessa frase? A preposição com uma relação de causa? Não, né? Na letra B. No patamar da sobreloja, uma janela com um gradeadozinho de arame. Bom, no patamar da sobreloja, uma janela com um gradeadozinho de arame. Tá me dizendo alguma coisa assim, uma causa de alguma coisa? Não, né? Não. Letra C. Uma janela com um gradeadozinho de arame, parda do pó acumulado. Opa! Parda do pó acumulado. Então, aqui está tendo uma relação de causa. Por quê? Olha, uma janela era uma janela com gradeadozinho de arame, que esse gradeadozinho de arame estava parda por causa do pó acumulado. Viu? E a letra D, coava a luz suja do saguão. Também não existe. Então, a nossa questão correta é a letra C. A quinta e última questão, nós temos aí. Assinale a alternativa que indica corretamente o valor semântico das preposições em destaque nas frases. Nós temos aí em todas as questões, a preposição está destacada. Com, para, a, né? Todas estão destacadas. Então, vejamos bem. No 1, ele sempre cuidou da família com muita dedicação. Quando eu digo isso, fulano cuidou bem da família com muita dedicação, eu estou falando de quê? Está dando uma ideia de quê? De modo. O modo como aquela pessoa cuidava da família, né? Então, aqui, modo. Ok? Bora lá. O 2. Com a doença do pai, ela voltou para a cidade natal. Com a doença do pai, então, por causa da doença do pai, ela voltou para a cidade natal. Ela teve um motivo, né? Qual foi o motivo? A doença do pai. Então, aqui é uma da ideia de causa. Certo? O 3. Desde pequenos, os príncipes eram preparados para a liderança. Desde pequenos, os príncipes eram preparados para quê? Né? Com qual finalidade? Qual era o objetivo? Os príncipes eram preparados para serem líderes, para a liderança. Então, aqui, esse para está indicando, quando diz para a liderança, uma finalidade. Certo? Finalidade. Ok. Então, tá aí. E o 4? A pequena casa de madeira foi destruída a machado. O que vocês entendem com isso? A machado. Com o machado, né? A pequena casa de madeira foi destruída a machado, ou com um machado. Então, aí dá uma ideia de instrumento. Foi utilizado um instrumento para destruir a pequena casa de madeira, certo? Então, aqui, instrumento. Então, vejamos bem, qual é a resposta correta? O 1 é modo, o 2 é causa, finalidade e instrumento. Então, nós vamos procurar uma questão que esteja nessa ordem, ok? Letra A, modo, companhia, modo, modo. Não. Letra B, causa, modo, finalidade, instrumento. Não. E letra C, modo, causa, finalidade e instrumento. Então, tá aqui a nossa resposta correta, ok? Por hoje é só.
Fiquem com Deus, fiquem na paz. Bom dia.